E aí, pessoal, bom dia. Bom dia ou boa tarde, o que seja. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado essa semana e lido bastante poesia. Eu tenho lido bastante poesia, bastante filosofia, que é o que eu leio, que eu já falei para vocês. E através disso é que a gente vai fazer aqui essa leitura, né? Desses livros, desses dois livros, nessa fim de semana. Então, todo final de semana, ou quase todo, eu vou trazer aqui duas leituras. E esse fim de semana é um quase agora. Então, aqui temos um quase agora da Elke Lubitz. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo e no outro vídeo, que eu vou postar também hoje, eu vou fazer uma leitura sobre o E, do Edmilson de Almeida Pereira. Tá? Aqui esse da Patois, da editora Patois, e esse daqui é da editora Penalux, o da Elk. Tá? Então, para quem não conhece, daqui é o canal Pub, porque eu falo aqui com vocês desde Londres, mas também porque é a sigla do Poesia Universal Brasileira. Então aqui a gente lê somente poesia, na maioria de língua portuguesa ou brasileira, ou quase tudo na língua brasileira e portuguesa. E universal, porque não poetas de todos os lugares do mundo que escrevam nessa língua, então, e de qualquer classe social também, qualquer grupo, porque hoje, né, talvez uma característica não da contemporaneidade, da poesia, é que todos os grupos já podem escrever, não? Se antigamente era somente reservado para certas classes sociais, hoje em dia não, né? Hoje em dia todos nós podemos expressar e ter a coragem de fazê-lo e autonomia, né, para fazer isso, mesmo que não publiquemos ou que não tenhamos livros e etc. E isso é legal, né? Isso é algo positivo. Então hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse livro em si, um Quase Agora, da Elke. Acho que é melhor a gente ler já um poema dela e a partir daí a gente vai conversando. Então o poema que eu vou escolher para ler é o que dá nome ao livro, chama-se Um Quase Agora. E esse poema se encontra antes dos índices, com o nome dos livros, né? E é um livro com mais de 100 poemas. E para quem está já seguindo o canal aqui sabe o que eu penso de livros com mais de 50 ou 60 poemas. Mas essa também é só minha opinião, né? E para quem ficou curioso, pode ver os outros vídeos. Vai ter na descrição desse canal, desse vídeo, vai ter um link para playlist e também um link para um vídeo de apresentação onde eu falo mais sobre os objetivos dessa conversa aqui. Tá bom? Mas vamos ler o poema da Elke Lubitz. Um Quase Agora. A palavra tempo desliza entre escuros, céus de tantas bocas. Minúsculo assombro no apagar das luzes. A palavra tempo é um quase agora, a devorar instantes de uma quase vida. Então temos aqui esse primeiro poema, que na minha opinião é quase, não perfeito, não, porque nada é perfeito, mas quase de acordo com o que eu penso, por dizer assim, não? E novamente é o que eu penso, né? Ninguém precisa concordar comigo e a conversa é exatamente por isso, né? Para que vocês discordem, digam o que vocês pensam e assim
amplie, né, o meu olhar, a minha leitura, a minha possibilidade de conhecer, de aprender, tá? Aqui nada é fixo, aqui tudo ou quase tudo, é passageiro e possível de ser mudado, né? Possível de ser questionado. Mas eu digo quase pela minha leitura em si, pelo último verso, né? Esse quase vida. Para mim, vida é um conceito, e essa é uma coisa aqui que a gente vai ver, que a poesia da Elke é uma poesia de expansão para fora do corpo, por assim dizer. Uma poesia que ela pode até chegar a partir do corpo, mas ela não busca terminar no corpo, como algo que limita a nossa consciência de mundo, a consciência poética. Não, é uma poesia que tenta eliminar o mundo através de conceitos que possibilitam, né, a nossa expansão mental, ou filosófica, ou sentimental, de sensações. O que é interessante, né? O que eu acho que é válido, mas o que é perigoso. Eu acho que porque a gente pode cair, porque onde tudo é possível, nada acontece, né? Eu acho que a gente realmente só escreve, não? A gente só tem esse mundo contraditório, mas ao mesmo tempo que produz arte, que produz, né, literatura, tudo isso porque certas coisas não são possíveis, né? Porque a gente vai morrer, porque o nosso corpo vai se desfazer, porque existem as limitações, né? Se a gente fosse eterno, provavelmente a gente não ia se dispor aí a sofrer, não, esses tormentos todos para escrever versos ou para ficar aí meditando sobre a vida, né? A gente ia viver talvez a eternidade e acabar nunca escrevendo poesia ou fazendo arte ou nada, e a gente ia passar a vida aí comendo chocolate ou coisa do tipo. Mas isso é só uma ideia minha, né? Ou uma ideia na filosofia, não, na verdade, não. Então aí que tá o perigo, né? Quando a gente usa essas, que nem aqui você vai encontrar muito, né? Muitos termos infinitos, os termos, né, eternidade, esses termos dessa categoria, não, como você define infinito, né? O que é eternidade, né? Não é algo como o corpo em si aqui que eu posso apontar para vocês, né? Como a gente já viu, ó, essa é uma mão, né? E todo mundo sabe, não? Ó, é diferente de eu dizer, ó, isso é infinito. O que é infinito, a mesma coisa acontece com isso é o ser, né? O ser também é bastante usado aqui, né? O termo ser. Mas o que é o ser, né? A gente sabe que o ser é sempre um sendo, né? Inclusive, tem poemas aqui que discutem essa questão. Então, o ser é sempre algo em transformação. Então, nesse sentido, onde está o ser? Onde a gente pode fixar esse ser que existe? Onde está o eu? Né? O que é o eu? O eu é esse eu de agora, nesse quase agora, ou é o eu passado, que eu já me esqueci, ou é tudo isso, ou eu, né, é aquele número na identidade, é o meu nome, ou eu é para lá do nome que a gente recebe. Então, isso deixa uma liberdade de busca de sentidos, buscas né, indeterminado de definições. Então, esses termos são úteis, mas eu acho que a gente sempre tem que lê-los, sempre vê-los de forma crítica, né? Assim, de forma que a gente saiba que existe ali uma indeterminação, né?
E quando a gente encontra, né, na literatura ou na poesia, tentando afirmar algo, né, ou definir algo, eu penso, né, na minha maneira de ver as coisas, que a gente tem que ter essa criticidade de saber que é impossível, né, esses termos definirem algo, ou a corporeidade de algo. E a vida também é um desses termos, né? Falando aqui do último verso, né? E para mim, em especial, a vida não é nunca um quase, né? A vida é sempre uma totalidade, né? Por mais que ela seja pobre em termos materiais, né? E seja triste ou seja doída, a vida naquela dor, a vida naquela pobreza, ela está na sua forma plena, né? A mesma vida que se encontra na estrela, né? Por assim dizer, ou que se encontra no infinito, ou que se encontra no Covid-19, ou que encontra em tudo, né? Que encontra na maldade, que encontra na bondade. Para a vida ali não existe categorias, né? A vida ali ela está de forma plena sempre. A categoria é para nós, né? Para nossa fala, para nossa cultura, para os nossos conceitos, né? Para nossas agonias, não? Exatamente, porque a gente não é eterno, né? Porque a gente vai morrer. Mas fora essa questão filosófica, não? Eu acho que como estrutura, não? O poema é interessante, não? E trabalha bem, não? A Elke trabalha bem, não? Essa questão, usando esses termos, ela trabalha liricamente muito bem, não? A questão da linguagem, né? Do sonoro em si, né? Da oralidade dos poemas. E é o que a gente vê, né? Nesse poema, na verdade, não? A questão aí da fala, não? Ela tem consciência disso, da fala, né? Como algo separado, né, do biológico, que a gente fala aqui sempre uma ou outra vez, não? Existe o lado cultural e o lado biológico, o lado dos conceitos e o lado do físico, né? E esses lados se interrelacionam, mas não se complementam, no sentido de que o físico, ele não necessariamente necessita do cultural para viver, né? O físico no sentido do mundo físico, não do universo, né? Então, por isso que é o que transforma muito bem aqui, né? A palavra tempo. Então, o tempo como palavra, né? Como conceito, desliza entre escuros. Então, a gente tem essa ideia, não, do tempo como algo, né? Que vive no universo, né? No espaço e tal. Então ela faz essa ligação com o escuro, mas aí a gente descobre que esse escuro é o do céu de tantas bocas. Então, esse conceito, tempo, no final ele nasce dentro da boca, não, dessa escuridão. Desse minúsculo assombro, não, no apagar das luzes. Então, esse apagar das luzes a gente pode até pensar como a morte, não? Como isso, da finitude, que nos leva a criar, não? A buscar conhecer, não, toda essa realidade física que há lá fora. Então a palavra tempo é um quase agora. Essa questão da passagem em si, não? Do tempo e de como esse agora sempre está mais além e mais aquém do nosso presente, exatamente porque ele sempre está sendo transformado. Mas eu acho que é isso aí, sobre esse poema e sobre o que eu queria falar mais, assim, sobre essas questões dos conceitos relacionados com a poesia da Elke. E agora acho que a gente poderia ler, na verdade, outros poemas que falam um pouco disso e que tem a questão do corpo neles, né?
que usam em si a palavra corpo para que vocês tenham mais uma noção melhor do que eu estou querendo dizer. Só buscar aqui o próximo poema. Então a gente tem esse poema que chama-se Ouro, e ele vai mais ou menos assim. A resina dos meus olhos e o caule do meu corpo são andanças de raízes, invisíveis, invisíveis. Estes ramos, minhas mãos, que se movem e acenam em plácidos ventos manchados de luz. São pequenas minhas flores, e o caule do meu corpo anseia o canto dos brancos astros, tão visíveis, tão visíveis. Mas no ouro do meu ninho vi o vôo e o azul, pendo a ramagem ao infinito, alvorada insone que tudo guarda, manhã libertária que em tudo cintila. Então, como vocês podem ver nesse poema chamado Ouro, né, que tem esse título de algo valioso, né, por assim dizer, a gente encontra 2 vezes a palavra corpo. Na primeira, a resina dos meus olhos e o caule do meu corpo são andanças de raízes, invisíveis, invisíveis. Então aqui a gente já tem o corpo se transformando nessas raízes, que é algo interessante, né? Porque a gente realmente, o corpo, ele está impossibilitado de, como se fosse uma planta em si, não? De escapar de si mesmo, não? E do local onde ele está, do espaço, do tempo, da sua cultura, não? Da sua questão histórica, não? E de várias questões desconhecidas por nós que são realmente invisíveis, não? Invisíveis. Mas ao mesmo tempo, claro, tem essa imagem do corpo, né, se desfazendo nesse invisível, não? Nesse desconhecido. Que ao mesmo tempo é algo infinito, né? Porque o desconhecido, como a gente sabe quanto a gente desconhece nessa vida, então ele pode muito bem ser considerado algo infinito. E daí a poeta então nos diz, não, estes ramos, minhas mãos, que se movem e acenam em plácidos ventos manchados de luz. São pequenas minhas flores, e o caule do meu corpo anseia o canto dos brancos astros, tão visíveis, tão visíveis. Então, muito bonita essa ligação, né, entre as coisas invisíveis lá do corpo e o mesmo corpo ligando nós ao invisível. Mas é um invisível também infinito, por assim dizer, não? O invisível que, apesar de ser visível, é desconhecido, porque é pouco que a gente pode ver a olho nu ou sem a tecnologia, né? E mesmo com a tecnologia não nos é possível ver tudo o que há. Mas ao mesmo tempo, o corpo, esse corpo da poeta, é o que ela anseia, é o que ela espera, é o que ela deseja. Esses brancos astros, esse mundo mais além, né?
mais além, exatamente desse corpo que a impede de poder não investigar esse mundo, esse espaço, esses astros. Mas no ouro do meu ninho, então a poeta segue, vi o voo e o azul, pendo a ramagem ao infinito, alvorada insone que tudo guarda, manhã libertária que em tudo cintila. Então é muito bonito, né, o poema em si, as imagens, mas vocês podem ver que são todas imagens, e nesse último trecho, né, que a gente ainda encontra a palavra infinito em si, que a gente vai encontrar em vários poemas da Elke, né, essa escapatória, não, essa salvação né, nessa ideia, não, de que existe essa possibilidade da gente se superar, né, ou superar a parte física, a parte corpórea, né, reimaginando-nos, né, parte desse infinito, parte desse todo que de certa maneira na poesia contemporânea também é usado, né, para substituir a questão divina, não? A questão, sim, a questão antigamente, né, que se usava na poesia de Deus, né, apesar que aqui na poesia da Elke a gente vai encontrar também, não? Encontra o termo Deus, encontra o termo alma, encontra todos esses termos ligados também né, com a cultura religiosa, não, com a cultura sim, do divino, né? Então é uma poeta que anda em todos essas diferentes aspectos culturais, diferentes né, definições do universo, do mundo, do mais além, do desconhecido. Usa os vários termos, né, sem nenhum tipo de restrição, para poder criar as suas imagens, os seus poemas, a sua voz. E como eu disse, é interessante, esse poema em si é bonito, né? Mas para o meu gosto em si particular, ainda mais quando se trata de um livro com 100 poemas, né? Ele sim que acaba sendo um pouco que filosoficamente falando, no meu caso, meio que desacreditável ou desacreditado a partir do meu ponto de vista. Você tem ali a viagem, você tem as sensações, você tem todo o prazer dessas sensações, dessas imagens, e então serve quase como, né, um alívio, um momento ali de prazer, de idílico, né? Mas quando você volta para a realidade, volta para o corpo, aquela poesia parece se tornar não tão crível. Crível é a palavra. Apesar que a poesia não tem que ser crível, né? Mas para mim é a questão das leituras, não? Parece que me trava, né? Me trava na questão de buscar novas interpretações. Porém, não são todos os poemas, não? Então eu gostaria de ler aqui outros poemas, que eu acho que é onde a Elke realmente consegue falar comigo melhor, né? Onde ela é mais concisa nas ideias. São nos poemas mais curtos, né? Nos poemas menores, não? Com versos curtos e poemas menores. Em termos de forma, não, falar um pouquinho da forma, os poemas seguem mais ou menos as mesmas formas, não,
com versos, né, como esse que a gente acabou de ler. Então eles não buscam brincar ou jogar com a forma dos poemas, né? Como a gente vai ver, acontece no Edmilson, né? Então eles são de versos, né? Seguidos com, né? 13, 14 versos, né? Não são tampouco sonetos, não. E na questão da pontuação também, alguns poemas têm pontuação, outros não têm pontuação. A poeta, sim, ela joga de acordo com, acho, com o que ela vê, das possibilidades do poema. Mas não que tenha, assim, não parece ter realmente uma consciência de querer dizer algo com a pontuação, tipo, não usar pontuação ou usar a pontuação de uma maneira específica no livro todo. Não, parece que ela, dependendo das questões do poema, das necessidades, não, de pontuação do poema, ela decide usá-los ou não. Porém, os poemas todos começam, não, com letra maiúscula, ou quase todos, mesmo quando não recebem pontuação ou ponto finais. Mas vamos ler aqui alguns poemas que eu gostei, que foram poemas que eu, vamos dizer, gostaria de ter escrito, por assim dizer. Poemas que falaram comigo de uma maneira bem particular. E um desses é o poema chamado Pássaros. Então, o poema Pássaros diz: alguns pássaros podem desistir, mas nunca os vi voando para trás. Então, a simplicidade do poema, mas a ideia filosófica complexa. E você tem essa imagem, não, super, não, filosófica, não, de que a vida é sempre seguida adiante, né? Seguida adiante. E aqui até poderia não surgir aqui uma questão até filosófica em cima até do suicídio em si, falando, não? Em si, que é algo tão complexo, não? E tão delicado, não? Relacionado com esse poema, não? Dos pássaros, eles podem desistir, mas nunca os vi voando para trás. E para trás, é claro, a gente pode até entender voando, não, de ré, de marcha ré, não, porque, né, em teoria, com certeza, os pássaros, eles podem voar para trás, né? Eles vão de um galho a outro, e daí voltam para aquele galho e seriam voar para trás, né? Mas, ao mesmo tempo, é claro, aquela questão, né, de que você não pode não entrar no rio, no mesmo rio, né, 2 vezes e tal. É a mesma questão que trata esse poema, não? Mas nos traz, né, ao menos para mim, né, eu me pego vendo, não, e me pego questionando, nossa, como que eu não tive essa ideia antes, não? Essa imagem de olhar para os pássaros e pensar, olha, os pássaros, eles não voam para trás. E, e parece óbvio, não? Mas poesia e filosofia é isso, não? É questionar o óbvio, não? É não tomar nada como óbvio, não? Isso que é ser filosófico no final das contas, né? E aqui é a El que nos dá esse tapa, né? E nos diz, olha que interessante.
e é bacana, né? E eu gostei, né? Gostei. E tem outro, então, que ela fala sobre as luzes, que trata do poema em si, não? Então seria meio metapoético, não? Por assim dizer, ou trata da metalinguagem. Deixa eu encontrar aqui. Então seria esse, né? O poema em si chama-se A Palavra. A Palavra. O poema acontece quando alguém esquece a luz da palavra acesa. Super iluminador, não? E super interessante essa visão da palavra ou da poesia como algo que se ilumina diante de nós, né? De algo que se faz presente através da luz acesa. Mas o mais interessante que também eu achei desse poema é a sua falta de... a sua autonomia diante da ação humana, né? Então a poeta, ela diz aqui, o poema acontece, né? Então não é que o poema é feito, que o poema é realizado por nós. Não, o poema acontece quando alguém esquece. Então essa ideia de esquecer, que também pode estar ligado com a ideia da gente às vezes deixar não de ser, não, ou nos livrar do que a gente é, não, para criar uma nova imagem de quem a gente pode ser, através de uma imagem poética, através de um poema, né? Mas essa ideia, então, do poema acontecendo, né? Ou da luz não sendo acendida, né? Não da gente ligando a tomada para a luz aparecer, como se a gente estivesse criando um poema, né? Através da ação humana. Não, a gente esquece a luz da palavra acesa. Então a nossa ação é uma não ação. E acho isso super interessante. Isso é algo que eu penso bastante, não? E também tento, não, colocar nas coisas que eu escrevo, né? Então esse tipo de poema é algo que traz uma ambiguidade, né? Uma contrariedade que eu acho bastante positiva, né? Com relação ao que a gente às vezes pensa, o que a gente é, né? Normalmente. Aquele ser autônomo, né? Aquele ser em controle da situação, em controle do que escrevemos ou do que fazemos. Então, muito bacana, né? Essa ideia, não? E deixa eu ler para vocês, então, mais um poema. Acho que a gente já quase falou de tudo, ou eu falei quase tudo, né? O que eu senti, o que eu vi, observei, as minhas impressões, ideias com a poesia da Elke. Talvez eu poderia ler mais um poema que chama-se Naquele Rio. Vou ler esse poema para dar mais uma ideia do que eu falei da poeta em si. Não é um poema que particularmente me chame a atenção ou que me toque, mas eu acho que diz sobre a poeta e a sua busca e, sim, os seus interesses. Então chama-se Naquele Rio. Bebi da água daquele rio, lugar da felicidade.
bebi o céu, bebi o azul e os sons de todo aquele céu. Bebi da chuva naquele rio. Bebi as nuvens, os infinitos, as auroras. Bebi o pôr do sol naquele rio. Bebi a sede e a saudade. Bebi as estrelas naquele rio. Bebi as luas, os labirintos, as tristezas. Bebi esperanças. Bebi o arco-íris, a liberdade, os infinitos. Bebi todos os universos naquele rio. Então acho que aqui vocês podem criar aí a imagem que vocês quiserem para o que é esse rio, né? Mas vocês podem ver uma multitude de imagens que tentam expandir, né, essa nossa presença física nesse mundo, né? E é isso aí, né? Eu acho que para terminar, né, só queria ler um último poema, né? Que tem duas imagens, né, diferentes, né? Uma que eu acho que é legal, que é positiva, e a outra que eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado ao usá-la, né, em poemas. O poema chama-se Feridas, tá? E eu gostaria que vocês observassem essas duas imagens. A imagem do verso: de espelhos é tecido o rio. De espelhos é tecido o rio. E logo em seguida: e de esperanças quebradas a foz. Então são dois versos feitos de maneira completamente distintas, né, diferentes em termos de uso de palavras, né, e da imagem. E eu acho que o primeiro deles é muito mais de acordo com o que eu gostaria de estar fazendo, de estar lendo, do tipo de imagem que eu gosto. E é muito bonita. De espelhos é tecido o rio. É bem bacana, eu acho. Mas é isso aí. Valeu por terem assistido. Né? Espero que vocês tenham curtido. E se curtiram, não deixe de dar um like aí, de compartilhar, de se inscrever no canal. E leiam poesia, né? Leiam poesia, leiam Elk, né? Lubitz. E até a próxima. Fiquem aqui com Feridas, né? E vivam uma existência fantástica. Valeu. Feridas. Elk, Lubitz. É de prata a minha lua, de prantos a minha rua, o esconderijo do pássaro último, agravador da ferida nua. De espelhos é tecido o rio, e de esperanças quebradas a foz. É de estilhaços a voz que tange, o gado fadigado se recolhe. É de fome que a rua dorme, na casa triste, eternamente insone.